Você que tem Bíblia aí, Bíblia, vamos ver aqui. Antes, eu já falei praticamente com todos, mas eu quero deixar um grande abraço para o conselho aí da Peniel de Lagoa Seca e invocar a Deus que Ele traga sobre suas vidas uma nova capacitação para essa nova etapa e que o Senhor esteja trazendo instruções e abençoando todos os planos, todos os projetos, em nome de Jesus. E eu escolhi um texto aqui, Jeremias capítulo 29, é um texto bastante conhecido, mas nós vamos ler a partir do verso 1. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 1. Que diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém. Vou fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, e nós desejamos este alimento diariamente. Precisamos que o Senhor nos ajude, nos direcione, nos conduza, que o Deus eterno fale aos nossos corações, renova as nossas vidas, que o Senhor nos restaure, porque a tua palavra, ela transforma, e nós nos submetemos a ela. Muito obrigado ao Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém.
Nós fomos convocados por Deus para uma missão. Nós temos uma missão a cumprir. Se nós observarmos o seguinte, Deus, ele pré-estabeleceu as coisas, ele predeterminou o seu plano. Nós sabemos que Jesus, ele vai voltar, porque Deus já estabeleceu este plano antes mesmo de tudo. Nós sabemos que Jesus vai levar a sua igreja, sabemos que vai acontecer o arrebatamento, porque Deus predeterminou tudo isso. Então, por mais que venhamos passar por lutas, por dificuldades, por mais que nós venhamos a enfrentar algumas situações desagradáveis, como esses últimos dias que nós estamos passando, enfrentando, o plano de Deus não deixará de ser cumprido. Aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Querendo o homem ou não, querendo os poderosos, as pessoas que estão em posição de liderança ou não, o plano de Deus será cumprido. Quando nós olhamos para Jesus, nós observamos o seguinte, que Jesus, quando ele fazia uma cura, ele sempre falava com o beneficiado para não divulgar esta cura. Quando ele libertava alguém, então Jesus sempre falava. Por quê? Porque ele sabia que o seu tempo, sabia que ele ia morrer, mas tinha um tempo determinado. E se as pessoas começassem a divulgar, falar sobre Jesus, das curas de Jesus, ia acontecer tipo uma rebelião, a liderança religiosa, como se levantou, ia se levantar contra Jesus antes do tempo. Então, já estava marcado por Deus. E aonde é que eu quero chegar? É que a igreja é um canal de Deus para levar as pessoas a serem curadas, serem libertas, salvas, através do Evangelho. E nós somos a igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Então, se existem planos pré-determinados por Deus, se coisas que nós já entendemos e sabemos que vão acontecer, se nós entendemos que Jesus vai voltar, se nós entendemos que não tem como mudar este quadro, então, também precisamos entender o seguinte, que diante do que nós estamos vivenciando nesses dias, nesses últimos dias, todos esses acontecimentos, quando nós falamos da pandemia, quando nós falamos da Covid-19, nós percebemos que essas coisas, elas não têm poder e não tem como impedir aquilo que Deus já predeterminou. E se nós somos igrejas, e se nós somos usados por Ele, independente das circunstâncias, nós temos que prosseguir, nós temos que seguir em frente, independente do que tenha acontecido, mesmo que venhamos a passar por perdas, mesmo que venhamos a passar por opressão como o povo de Israel, mesmo que venhamos nos tornar mais inseguros ou com medo, nós devemos prosseguir. Porque se eu não prosseguir, se eu não continuar fazendo aquilo que Deus me chamou, a obra ela não foi determinada por Deus para parar. Deus vai levantar outro para fazer. E aí nós observamos o seguinte. Quando Zorobabel ele saiu do cativeiro e ele foi para
Jerusalém para a reconstrução do templo. Zorobabel ele ficou, por causa das oposições, por causa das dificuldades, ele teve que parar a obra por 14 anos. E nós observamos o seguinte, que esses 14 anos que ele parou a obra, não era para parar, mas era para dar sequência, era para prosseguir, não era para ele olhar para as circunstâncias, não era para ele olhar para os obstáculos, mas ele parou e ele retornou a fazer a obra. Zorobabel, ele retorna a fazer a obra, mas ficou 14 anos parado. Então, nós podemos parar, mesmo que voltemos lá na frente. Mas nós não devemos esquecer o seguinte, que Deus nos chamou para cumprirmos a nossa missão e nós devemos enfrentar os obstáculos, sabemos que vamos encontrar muitos deles. E se nós observarmos, amados, aqui o povo de Israel estava passando por problema de o povo estava sem pátria, tinha perdido a sua pátria, o povo tinha perdido familiares, o povo estava com medo, o povo estava sendo oprimido, o povo estava como escravo, o povo estava inseguro. Então, era uma situação muito difícil. E hoje nós observamos o seguinte, que muitas pessoas estão se afastando da igreja, muitos estão se esfriando, muitos. Aí, por exemplo, nós observamos o quê? Que em alguns estados do Brasil, as igrejas ainda estão voltando aos poucos. Mas aqui na Bahia, já tem um certo tempo que as igrejas voltaram a funcionar. E se nós olharmos, as pessoas sempre estão com o mesmo discurso das dificuldades financeiras, muitos com pânico, muitos com medo de sair, muitos com medo de ir até a igreja. Aqui, por exemplo, na Bahia, às vezes eu ia na padaria comprar pão e eu via pessoas que não estavam indo para a igreja porque era considerado pessoas de risco. Mas essas pessoas estavam na padaria na fila para pegar pão. Essas pessoas estavam no supermercado. Essas pessoas estavam na fila na farmácia. Mas na igreja não iam com medo. E eu falava para elas o seguinte, olha, na igreja nós estamos mais seguros do que lá na padaria, na farmácia, no supermercado, porque lá nós estamos tendo distanciamento, nós estamos participando dos trabalhos com máscara, nós temos álcool gel para limpar as mãos. Então, aí a gente observa o quê? Que muitas vezes esse medo tem gerado nas pessoas. E quando nós observamos também o seguinte, que diante de tudo que nós estamos passando, nós podemos ver que a causa de tudo isto, às vezes as pessoas, como é que Deus permite que isso aconteça? Como é que Deus, mas o próprio homem, a soberba do homem, é consequência da própria ação do homem. O homem tem se voltado contra Deus e nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos nos colocar diante dEle. Nós precisamos buscar força em Deus para recomeçar. Então, se tudo que tem acontecido nos nossos dias são consequências do próprio homem, aqui, por exemplo, nós temos pessoas que pensam o seguinte, que já estamos na última geração. E tem outras que colocam, esse é um sinal de que Jesus volta na nossa geração. O arrebatamento vai acontecer na minha geração. Muitos pensam dessa forma. Mas eu vejo que o que nós estamos vivenciando hoje, essa situação, que as igrejas estão
vivenciando hoje, são situações que foram causadas pela própria raça humana. E nós não podemos simplesmente parar por causa do medo. Nós podemos pegar a Covid-19, podemos até morrer. Muitas pessoas boas, muitas pessoas espirituais morreram. Mas nós temos uma missão, nós temos que fazer, nós temos que prosseguir. Nós temos que seguir em frente, na certeza de quem guarda a nossa vida é o Senhor. Então, a solução está em quem? Nós precisamos buscar força em Deus para recomeçarmos, na certeza de que esta obra não é nossa, esta obra é do Senhor, é Ele que vai nos dar esta condição. Precisamos também entender que a graça de Deus não morreu com os nossos problemas. A graça de Deus continua aí. Deus, Ele derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Nós precisamos também compreender que as misericórdias de Deus, elas não foram destruídas na tempestade, ou com a tempestade, ou com a situação que, porventura, você está passando, nós estamos passando. Deus continua sendo um Deus de graça, Deus continua sendo um Deus de misericórdia, e Ele continua vivo, pronto para nos ajudar, pronto para nos sustentar, pronto para nos animar. E uma coisa que eu observo é o seguinte: nós devemos entender que existe o período do deserto e o período da promessa. O período do deserto é o período que nós só vamos receber o suficiente para alimentar o nosso corpo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, só recebendo maná. E depois receberam codornas, água que saía da rocha, águas amargas que se transformavam em águas doces. Esta era a condição do povo. Mas a gente observa o quê? Que Deus, Ele estava ali no deserto com o seu povo. E no deserto não era o lugar de o povo encontrar leite e mel. Ou seja, uma terra que mana leite e mel. No deserto era o lugar de Deus então, suprir a necessidade do seu povo. Então, se nós passamos por toda essa situação, muitos com muitas dificuldades, nós precisamos entender que, como servos do Senhor, no deserto, se essa pandemia tem sido um deserto para você, num deserto, Deus nos dá o suficiente para nos mantermos vivos. E o deserto não foi preparado para vivermos a nossa vida toda. Deserto é passageiro, tempestade é passageira. Então, nós devemos seguir em frente e devemos entrar na promessa onde mana leite e mel. Porque Jesus, ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós devemos agarrar essas promessas. Quando nós olhamos para Jeremias, ele enfrentou grandes problemas na sua casa, com o seu pai, com o exército, com o povo judeu, sobretudo com os falsos profetas. Mas ele não deixou de cumprir a sua missão. E por isso, nós não devemos deixar de cumprir a nossa missão. Devemos seguir em frente. Então, diante de tudo que nós estamos enfrentando, nós precisamos entender algumas coisas. Veja só, nós estamos vivendo dias difíceis, esta é a verdade. E nós não podemos deixar de lutar em meio a essas situações que estamos passando. Não podemos cruzar simplesmente os braços e deixar as coisas acontecerem, porque nós temos uma missão e Deus já predeterminou o que ia acontecer no final dos tempos, e Deus chamou você, me chamou a mim para cumprirmos essa missão. Então,
É como nós observamos aqui, no próprio texto, Jeremias ele manda uma carta para o povo. Para quem? Jeremias mandou essa carta para os anciãos, para os sacerdotes, para o rei, para a rainha mãe, para os oficiais. Mandou essa carta, é o texto que diz, mandou essa carta para os carpinteiros, para os ferreiros, ou seja, aqueles que tinham determinado ofício. Mandou para aqueles que foram levados para a Babilônia, aqueles que tinham ofício quando moravam em Jerusalém, quando moravam em Israel. E ele manda esta carta e ele lembra às pessoas o seguinte: pessoas despatriadas, pessoas muitas vezes que perderam alguém da família, pessoas que muitos ali perderam a esperança. Muitos estavam lá e às vezes eram massageados os seus corações com profecias falsas. E Deus levanta um profeta em Jerusalém, porque essa carta que Jeremias enviou também para os profetas que estavam no cativeiro. E Deus manda essa carta, Jeremias escreve, e Jeremias fala para o povo, lembrou ao povo que a vida continua apesar dos problemas, apesar dos impedimentos. A carta era assim, era clara. A vida continua apesar dos problemas. E nós devemos aprender, amados, a reconstruir aquilo que foi destruído. Nós devemos seguir em frente sabendo que o nosso maior propósito não é nós nos estabelecermos aqui nessa terra com a nossa vida financeira, com a nossa boa casa, não, isso é bom. Mas porque a nossa vida aqui, nós temos uma vida passageira, tudo é passageiro. Nós vamos morar com o Senhor na glória. Esta é a verdade. Então, amados, e Jeremias ele envia essa carta e nós precisamos entender que Jeremias estava tentando também falar para o povo que não existem crises eternas. Não existe crises eternas. E estamos passando, a igreja aí no Ceará está retornando, se eu não me engano, hoje, dia 22. Na Bahia, as igrejas, aqui por exemplo em Feira de Santana, nós só deixamos de ter uns 5 cultos, porque a prefeitura tinha baixado um decreto, mas enquanto a prefeitura estava liberando, estávamos funcionando. E sabemos que recomeçar as reuniões, os projetos, não é fácil. É difícil, mas precisamos entender que as crises, elas não são eternas. Mas quando elas durarem, porque desde abril nós estamos enfrentando essa situação. Então, quando elas durarem, nós não podemos abrir mão da nossa fé. Não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, devemos prosseguir na certeza de que o Senhor é conosco. E aqui nesse texto nós observamos no verso 5 que a ordem foi simples para aquele povo que estava passando por tantas dificuldades, tantas lutas. Construam casas e habite nelas, plante jardins, coma dos seus frutos. E para trazer um novo ânimo para aquele povo. E sabe, o ruim é quando o entusiasmo ele desaparece, fica mais difícil nós recomeçarmos. E se nós que conhecemos a palavra estivermos sem um entusiasmo, desanimado para recomeçar, outro vai recomeçar no nosso lugar. Porque a obra, ela não pode parar. E aquilo que Deus já estabeleceu,
nós não temos como mudar. Nós temos simplesmente que fazer a nossa parte. E nós não podemos dar lugar às frustrações, dar lugar ao desânimo. E nós não podemos deixar de lutar. Nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar, independente dos problemas que nós enfrentamos nesses dias. Se eu perguntar para vocês aqui, alguém faltou comida na sua panela nesses meses? Eu vou ouvir de vocês, não. Deus providenciou tudo. Ah, mas alguém perdeu o emprego? Perdeu. Muitos perderam o emprego. Mas pergunte a essas pessoas se Deus deixou passar fome. Não. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que nos sustenta. E recomeçar um trabalho, recomeçar um projeto, exige de nós fé, nós precisamos crer, exige de nós coragem, nós precisamos ter coragem, nós devemos lançar fora todo medo. E acima de tudo, a certeza de que é da vontade de Deus em recomeçarmos, em colocarmos as mãos no arado, sem olhar para trás, na certeza de que nesse recomeço será melhor do que o passado, será melhor do que antes desta pandemia. E nós vamos ver Deus se manifestando com a sua glória. Porque, mesmo que as especulações escatológicas de que é o fim, que temos que passar por isto, temos que passar por aquilo, e porque tem países que estão aí vivendo bem, apesar da pandemia. Quer dizer que o Brasil tem que ficar nesta guerra, nesta luta. Nós que servimos ao Senhor, nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é o de melhor. Olha o que o texto aqui em Jeremias diz. O povo, olha, eu vou mudar a sorte de vocês. Deus vai mudar a sorte. Então, o que Ele tem para as nossas vidas é o de melhor. Mas, talvez, amados, diante de tudo que nós estamos passando, enfrentando, isso tenha provocado algumas dificuldades, algumas lutas na nossa cidade, algumas lutas na nossa casa. Talvez isso tenha acontecido, porque há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que estava tendo mais divórcio do que casamento por causa da pandemia. Mas em meio a essa luta, agora nós vamos nos reportar para o período do exílio. No meio da situação que o povo estava passando, no meio de tudo que o povo estava passando, a gente observa o seguinte, que Jeremias, quando ele manda essa carta, aqui no verso 7, ele diz o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, nós observamos o seguinte: se eu quero paz na minha casa, se eu quero paz interior, se eu quero paz na minha família, se eu quero paz na minha cidade, Jeremias ele mandou a receita para um povo que estava passando por situações extremas, crise extrema, que nós não estamos passando. E ele diz, o segredo é orar para que a paz venha, e a paz virá. E por isso nós, como nós entendemos, nós somos uma igreja que preza pela oração, que preza pela palavra, e nós não podemos simplesmente, amados, por causa da crise, por causa das lutas, por causa da pandemia, pararmos, ficarmos paralisados, com medo, sem medo de avançar, sem medo de cumprir os nossos alvos, os nossos objetivos. Então chegou o momento de nós avançarmos na certeza de que o Senhor, Ele é que nos capacita, é Ele que guarda a nossa vida, é Ele que nos livra da morte. É o Senhor que nos livra da morte. E nós precisamos ver e entender, fechando, finalizando este momento, amados, que aqui a partir do verso 11, diz assim: eu é que sei
que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus estava falando para um povo que tinha apostatado a fé. Deus está falando para um povo que tinha apostatado a fé. Se nós observarmos, Ezequiel, ele escreve dizendo o seguinte, que a glória havia saído do templo. Por quê? Por causa das práticas erradas do povo. A glória, a presença. E quando Deus mandou o povo lá para o exílio, foi para dar uma nova oportunidade, para que o povo se voltasse para Deus. Uma forma de correção. Porque Deus não abandonou o seu povo, então Deus não abandonou você, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou a Igreja Missionária Internacional Peniel. Deus não abandonou a Igreja Peniel aí em Lagoa Seca, no Ceará, em Juazeiro do Norte. Deus não abandonou. E a gente precisa compreender que, como Ezequiel, quando ele escreveu que Ezequiel também estava no cativeiro, ele diz, a glória saiu do templo, foi para o Monte das Oliveiras, depois desapareceu, saiu do templo a glória, porque Deus saiu do templo por causa das coisas erradas do seu povo, mas mesmo assim Deus leva o seu povo para o exílio para tratar, para curar, e muitas vezes nós estamos passando por pandemia, por dificuldade financeira, dificuldade emocional, até mesmo dificuldade espiritual, porque Deus está nos tratando, nos preparando, nos forjando para algo maior. A nossa visão tem que ser ampliada com todas essas coisas que estão acontecendo. Nós devemos olhar com mais clareza a partir desse momento que vivenciamos e ainda estamos passando. Porque é o Senhor que vai nos dar a condição, é o Senhor que vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos abençoar. E aí a gente observa que o que aconteceu? Houve uma perda da presença do povo de Israel. Quando a gente vai para Apocalipse, fala lá para a igreja de Éfeso, era uma igreja que prezava pela palavra, que trabalhava bastante, mas estava faltando o primeiro amor. O primeiro amor estava faltando no coração. Voltar a praticar as primeiras obras. E hoje, nós, pastores, temos encontrado, muitos, eu digo muitos, têm encontrado dificuldades, porque as pessoas, elas estão se acostumaram com as live, se acostumaram com as ministrações pela internet, se acostumaram com as pregações de pessoas famosas e vão na igreja simplesmente quando tem alguma coisa especial, porque está ali, fica em casa, assiste a sua live e pronto. Mas não funciona desse jeito. A live serve, é boa? Sim. Está alcançando vidas? Sim. Mas nós precisamos deste momento em comunhão, juntos, glorificando a Deus, um mover. É por isso que a palavra diz, não deixar de congregar como é costume de muitos. Mas você diz, porque naquela época não tinha internet. Não, o congregar, o estar junto, faz parte. A fogueira, ela esquenta mais quando estamos juntos. E essa presença não pode se afastar de nós. Nós precisamos, nós como pastores, presbíteros, nós precisamos seguir em frente com essa chama acesa, não só para a nossa vida, mas para aqueles que estão convivendo conosco. E Deus vai estar nos abençoando, Deus vai estar derramando a sua graça sobre as nossas vidas, porque nós temos uma missão a cumprir. E precisamos, justo nesse período da presença do Senhor. E precisamos fazer com que as pessoas entendam que é uma necessidade estar na presença do Senhor. E o texto aqui, o verso 12, diz assim, então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei.
eu vos ouvirei. Jeremias estava falando para o povo, dizendo, olha, vocês vão para o exílio, vocês vão retornar, vocês vão se humilhar e vocês vão reconhecer que esses 70 anos foi porque vocês saíram da presença, mas vocês vão voltar e vocês vão me invocar, vão invocar ao Deus eterno e Ele vai ouvir as suas orações. Amém. Ele vai ouvir você, vai ouvir, Abi. Nós somos falhos, amados, nós somos falhos, nós erramos, às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas e esquecemos de estar na presença de Deus, que é o melhor, que é o mais importante. Esquecemos de estar ali aos pés do Senhor, buscando a sua vontade, buscando a sua direção. E nós precisamos da presença do Senhor. E o verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não virou as costas para o seu povo. Ele estava falando, quando você me buscar de todo o vosso coração, eu ouvirei. E isto serve para nós. Quando eu buscar ao Senhor de todo o coração, Ele vai me ouvir. Quando você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai ouvir você. Ele estava falando para o seu povo. E aí ele diz, finalizando, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Farei mudar o destino de vocês. A vida de vocês não será do mesmo jeito. A nossa vida não será do mesmo jeito. Será diferente. Porque o destino será mudado por Deus. Será por um ato sobrenatural. Ele é que vai estar nos capacitando. Então, nós somos convocados a cumprir uma missão pelo Senhor. Nós somos chamados e Deus vai mudar a nossa sorte. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, e o sinal é que nós estamos firmes no Senhor, nós permanecemos, estamos encorajando muitos a permanecerem firmes. Me lembro de algo que Júnior colocou no story dele, ele dizendo o seguinte, que quando perdeu a sua mãe, mas ele falando da fé dele em Cristo, que mesmo com essa perda, quando nós perdemos uma mãe, a nossa mãe, isso é uma perda muito grande, e ele amava muito a sua mãe, mas ele expressou que Deus, o Deus Todo-Poderoso, a fé dele não foi abalada e que ele continuava crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus da providência e no Deus que guarda. Então que Deus possa nos sustentar nesses momentos, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa derramar mais da sua graça sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.